Problemas vasculares. Infelizmente, é algo que começa a acontecer com o decorrer da idade. E surgem muitas perguntas a respeito disso. E nós temos que chamar então os especialistas. E hoje eles vieram dobrados. Não foi um só não. Nós estamos aqui com 2 angiologistas e cirurgiões vasculares que vão nos dar uma aula de como cuidar da saúde vascular. Estamos aqui com o Dr. Ariomar Rocha e com o Dr. Vinícius Guerra. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. E aqui do meu lado o Dr. Harrison Glay, nosso farmacêutico, que vai ajudar a gente também aqui a explorar o máximo que a gente pode extrair desse pessoal aqui que conhece muito, né, Glay? Exatamente, vamos tentar tirar a dúvida aqui o mais popular possível, né, pra gente bater esse papo e tirar essa dúvida e levar um norte para os nossos ouvintes. Nós vamos começar aqui com o Dr. Ariomar, porque o Dr. Ariomar tá com uma agenda bem apertada, ele ajudou a gente, falou, eu consigo para vocês aí 10, 15 minutinhos, eu falei, não, mas 15 minutos seu vale muito, então a gente aproveitou. Doutor Ariomar, se puder começar a falar pra gente um pouco, assim, o que mais acontece, né? Por que as pessoas mais procuram um angiologista, assim? O que é mais comum no consultório? Hoje em dia no consultório é mais o que propõe mais as pessoas irem no consultório são as doenças venosas, né? Assim, apesar que a parte vascular tem uma gama de doenças, tanto arterial como venosa, mas no consultório a gente vê mais pacientes de doenças venosas, doenças de veias mesmo, de varizes, né? A paciente que sente dores nas pernas, cansaço, principalmente no final do dia, que tem um inchaço na perna, então os pacientes procuram mais a gente para ver essa parte das pernas, né? Para ver essa dor, esse cansaço, essa presença de varizes nas pernas. O mesmo lá, doutor Vinícius? A mesma, né, a grande maioria dos pacientes que chegam ao nível de consultório são por doenças venosas e na grande maioria das vezes varizes. A gente tem um predomínio na população de varizes em torno de 20% da população geral. Então é uma quantidade muito grande. Esses pacientes eles chegam por indicação ou por vontade própria? Como é que é a dinâmica disso? Ou já chegam com mais grave, menos grave? Depende muito. Alguns chegam por indicação, outros chegam por espontâneo, né? E alguns chegam mais grave. Como a gente fala mais grave é o seguinte, na doença venosa, os pacientes que têm ferida na perna. Então são aqueles pacientes que demoraram muito de procurar o vascular, às vezes ficaram tratando aquela ferida, a ferida não se fechou, aí quando vai no vascular a gente vê que tem alguma doença venosa, que a gente fala que a gente vai fazer o mapeamento com ultrassom Doppler, né? E ver que tem uma obstrução daquela veia e tentar tratar aqui para aquela ferida ficar melhor. Eu falei aqui, brinquei, né? Conforme vai envelhecendo, e claro, o envelhecimento tem a ver com isso, mas acontece que às vezes não, né? A gente às vezes pega um pessoal mais meia idade, assim, que já começa a ter problemas de varizes, não acontece? Acontece sim, principalmente esse paciente que tem uma predisposição genética, né? Assim, às vezes o familiar já tem aquela doença venosa, então assim... hoje em dia a gente atende muito pacientes jovens com ferida na perna que não se cuidaram, né? Pela pessoa doença genética, pela mãe já tem, o pai já teve e ela não se cuidou, mas assim, os pacientes mais velhos têm um quadro mais grave, mas hoje em dia realmente tem as pacientes mais novas. Existe então uma predisposição genética, mas existe uma predisposição de outras doenças que podem acelerar, por exemplo, o aparecimento de varizes? Sim, pode. A gente tem basicamente cerca de 80%. A varize ela não tem uma etiologia muito precisa, não tem um porquê. A gente vê várias alterações nas veias, das válvulas, e algumas pessoas têm maior predisposição e basicamente genética. Então, 80% dos pacientes ele tem histórico na mãe ou no pai de presença de varizes. E aí a gente tem algumas comorbidades que agravam, que complicam ainda mais, né, que avançam a progressão, que tem uma progressão maior dessa doença. E aí a gente tem a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, que são contribuintes para um agravamento dessa condição da doença das varizes. Tá, uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é interessante a gente, agora no início da conversa, é sobre alguma profissão. Alguma profissão que o camarada dirige por muito tempo, fica muito tempo sentado ou fica muito tempo em pé. Uma coisa é você ficar um dia em pé, outra coisa é você ficar a sua vida toda trabalhando, 40 anos de uma empresa ou sentado ou em pé.
Essa é uma condição que pode aumentar a possibilidade de ter varizes ou microvasos ou doenças vasculares? Uma das queixas principais dos pacientes é porque ele fica muito tempo em pé, né? A gente fala em posição ortostática, né? Então, assim, os pacientes reclamam mais por quê? Porque dilatam mais. Então, assim, o retorno venoso, que a gente fala, né? O retorno venoso, ele vem do pé para o coração, então do pé para a cabeça. Então, assim, o paciente fica mais tempo em pé, ele tem mais dificuldade desse retorno venoso, então ele consegue... Tem mais essa dor, esse cansaço, esse edema nas pernas. A panturrilha é o segundo coração, né? Exatamente, é o segundo coração. É o segundo coração. E aí a ativação desse segundo coração, né, que é a bomba da panturrilha, é muito importante para a gente reduzir esse sintoma nesses pacientes que, por questões de trabalho ou de estilo de vida, eles têm a necessidade de permanecer ou muito tempo sentado ou muito tempo em pé. É bom ele fazer durante o dia. Isso. Então a gente orienta caminhadas. Então, por mais que quem trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé, no período de 1 a 2 horas, tirar 5 minutos para uma caminhada, porque isso ativa a bomba da panturrilha, melhora o retorno venoso e ao final do dia eles têm menos sintomas de inchaço, de peso, de dor e de desconforto nas pernas. Então é muito importante, por mais que tenha necessidade, a gente entende que tem pacientes que pela atividade laboral não tem como conseguir, né, não ficar longos períodos em pé ou sentado, então essa caminhada aí de 5 minutos a cada 1 a 2 horas tem uma resposta muito boa ao final do dia na sintomatologia. Interessante. Agora, eu gostaria de explorar um pouco mais essa causa. Vocês falaram que não existe uma causa tão clara, né? Mas assim... Em outras doenças que existe uma predisposição genética, a gente percebe que, de fato, o modo de vida da pessoa faz toda a diferença, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma predisposição a diabetes, por exemplo, mas come mais proteína do que carboidratos, né? Faz atividade física, dorme bem. A gente percebe que, às vezes, essa pessoa viveu uma vida e nunca ativou aquela predisposição que ela tem. No caso da saúde vascular... né, obesidade, tabagismo, se falaram que aumenta, então provavelmente existe aí coisas que acontecem, né, no modo de vida que ativa alguns gatilhos. Tem se falado muito de inflamações subclínicas, né, seja por glúten, lactose, intestino irritado, doenças de Crohn, enfim. Existe uma relação, vocês conseguem enxergar uma relação desse modo de vida moderno, com alto índice de cortisol, esse intestino irritado, uma alimentação à base de industrializados, ou um sedentarismo, com doenças vasculares? Tem sim. Tanto a gente explorou bastante a parte venosa, mas a gente tem isso tanto na doença arterial quanto na doença venosa. No caso das varizes, o sobrepeso, o sedentarismo, eles influenciam diretamente nesse quadro. O retorno venoso, como a gente comentou antes, a própria obesidade, o acúmulo de tecido adiposo ao nível abdominal, causa um aumento da pressão abdominal e uma dificuldade do retorno venoso, assim como o sedentarismo. A partir do momento que você tem menos utilização, menos ativação da musculatura dos membros inferiores, a bomba da panturrilha é um músculo. Então, quanto menos ativado, mais fraco esse músculo vai ficar, então menos atividade ele vai ter. Então, tudo isso contribui para uma piora da circulação e do retorno venoso, afetado basicamente pela obesidade, pelo sedentarismo, no caso das veias. No caso das artérias, a gente tem aquele gama de fatores, a alimentação, que é um estado pró-inflamatório, né? A obesidade e a diabetes, os dois são estados pró-inflamatórios, tanto o obeso quanto o diabético, ele tende a ser, se ele não está controlado, ele tende a ser um paciente, de forma geral, inflamado. Então, isso contribui também para um aumento de aterosclerose, que é o depósito de placas de gordura nas artérias, e aí aumenta o risco de infarto, de AVC e de complicações circulatórias nos membros. Vocês cuidam? Vocês chegam a tratar a aterosclerose ou vocês passam por cardiologista? Como é que vocês tratam isso aí? A gente trata também. É igual o Vinícius estava falando assim, porque assim, a gente está enfatizando aqui a parte venosa, mas a gente também trata a parte arterial. A gente não trata muito no consultório porque o nosso foco atualmente não é tanto esse, mas a gente faz essa parte também das doenças arteriais, né? Como ele falou, né? Paciente diabético, tabagista, dislipidemia, então esses pacientes todos a gente faz esse tratamento. Então vocês vão fazer um tratamento ou à base de uma rosuvastatina, Quando é medicamentoso, mas às vezes a maioria pode ser cirúrgico. Aí quando a gente fala cirúrgico, aí a gente pode pensar em fazer ou um cateterismo, que a gente fala de angioplastia, né, para melhorar o fluxo da perna,
Às vezes chega para fazer uma limpeza de alguma ferida ou até amputação mesmo da perna. Mas aí já no estágio mais Estágio avançado. mais avançado, é. Né? Então, uma pessoa, um cidadão comum, não só visual, porque as varizes a gente vê que tem a questão visual, a gente vai falar um pouquinho mais na frente de microvasos, né? Mas quais os sintomas, os primeiros sintomas que o paciente deve ligar o alerta e falar, estou precisando de um audiologista? Ou então está na hora de ter uma certa idade, falar assim, igual tem a idade do exame de próstata, né? Depois dos 50, dos 45. Tem uma idade para que todas as pessoas façam ou necessariamente precisa estar aparecendo nas pernas esses vasos para a pessoa procurar um audiologista? Como é que é na área de vocês aí esse tratamento, essa prevenção? É o seguinte, não tem assim uma idade específica, mas assim, os sintomas que a gente deve estar, né, os sintomas relacionados à doença de varizes é aqueles dor nas pernas, tipo cansaço, queimação, a perna inchada, que no final do dia você sente muito cansaço, ou quando dói, às vezes até cãibra mesmo. Esses são sinais de alerta que a gente pode procurar um vascular. E a partir daí a gente vai fazer um direcionamento mais específico, né? Quanto tempo, pra gente esclarecer aqui, né? Porque deve ser normal, um dia ou outro a pessoa talvez sentir um peso maior, né? A persistência desses sintomas, por quanto tempo já é necessário uma investigação mais profunda? Não tem um tempo assim determinado não, mas assim, lógico que você falou, né? Assim, pode ser que hoje eu fique mais tempo em pé, minha perna fica mais cansada. Mas assim, o que possa aparecer, igual ele falou, pode ser que apareça alguns sintomas, fica recorrente, por exemplo, não vou falar assim, uma semana, um mês, mas não tem especificamente isso não. Mas eu acho que aparecer esses sintomas, eu acho que deve buscar pesquisar melhor, né, sobre essa parte vascular. E porque a gente tem que entender que em um momento pontual isso pode acontecer. Dias mais quentes, a gente vai ter uma vasodilatação, uma tendência a um inchaço. O que ocorre, por exemplo, quando a gente viaja. Se a gente faz uma viagem de avião mais longa, uma viagem de ônibus mais longa, que a gente fica um período numa mesma posição, a gente sente. Então, isso é esperado, porque foi uma coisa pontual. Mas se a gente tem a recorrência, como a Arielmar falou, a gente não tem uma data para corte. Se foi 2 dias, 3 dias que eu senti. Mas se eu passei a perceber que aquilo não é uma coisa esporádica, mas passou a ser uma coisa recorrente, que durante um mês eu observei durante vários dias, isso liga um sinal de alerta e uma necessidade de buscar uma investigação mais aprofundada. A gente tende, e a gente precisa criar consciência na população disso, da necessidade de uma investigação seriada e de um controle, assim como a gente vai no cardiologista anualmente, no endócrino, então a gente precisa tratar a circulação. E a gente precisa ter essa atenção da necessidade de um acompanhamento periódico com o cirurgião vascular. Você citou a questão de se a gente faz o tratamento assim como cardiologista, e a gente não trata a aterosclerose ou as doenças circulatórias do coração em específico, mas a dos membros, quem trata essa parte é o cirurgião vascular. Então a gente trata tanto a parte venosa das varizes, só, né? Exato. Então a gente tem tanto a parte de varizes, que são as doenças mais venosas, quanto a parte arterial. E aí a aterosclerose, principalmente aí no caso da aterosclerose, vem obesidade, hipertensão e tabagismo. São os 3 fatores de riscos que mais agravam e mais complicam, né, chegando à necessidade, muitas vezes, de medidas mais extremas, de cirurgias. E quando a gente tem um membro que tem uma circulação tão comprometida que ele não é possível mais restabelecer essa circulação, os casos mais graves acabam indo para até amputação. Então, é isso que a gente traz, a necessidade e a importância de você pensar, lembrar da saúde vascular e ter um acompanhamento periódico para que a gente não chegue a esses casos mais extremos. Tem um percentual de quantos casos chega à amputação, assim? É um número relevante? É um número importante. Principalmente no Brasil. A gente ainda tem uma dificuldade de controle de pressão alta e diabetes, e esses pacientes acabam chegando muitas vezes num quadro muito complicado que a gente não consegue reverter. Principalmente o tabagismo, né? Porque o pessoal... Sim. Então, só para a gente fechar esse quadro de varizes e a gente poder dispensar nosso amigo Dr. Arielmar aqui, né? Que tem um compromisso inadiável. Qual é o tratamento, então? Só para ficar claro, assim. Então, ficou claro, aqui já deu umas pinceladas, mas só para a gente deixar bem organizado. Qual é o tratamento para as varizes? Do início até o mais extremo.
Hoje em dia existe vários tipos de tratamento. A gente fala, né, que hoje em dia existe tratamento dos vasinhos, que são telangiectasias e as veias reticulares, e as varizes mais calibrosas, que a gente fala assim que é um tratamento. Hoje a gente trata muito os vasinhos e as veias reticulares, a gente consegue tratar com a escleroterapia, que é com a espuma, né, e com laser transdérmico também, que são as tecnologias mais avançadas que tem hoje aqui a gente faz esse tratamento. E a gente fala assim, quando a gente tem aquelas veias mais calibrosas ou tem alguma insuficiência da veia safena, que, né, que a gente é diagnosticado pelo Doppler, a gente faz essa medição do dia, a gente consegue também tratar com o laser endovenoso, que é uma tecnologia também mais avançada hoje em dia. Então, só pra entender, então, você falou espuma? É, a escleroterapia com espuma. Como é que funciona? É o seguinte, existe um líquidozinho chamado polidocanol, a gente faz, pega uma seringa, que hoje em dia tem a técnica de Tessari, né? Que a gente pega esse líquidozinho com 2 seringas e um three-wayzinho que a gente faz e faz esse movimento. Coloca o líquido com ar e faz um movimento e esse movimento forma uma espuma. Faz uma emulsificação virando uma espuma. Uma espuminha. E essa espuminha a gente injeta na veia. Ela acaba tirando o restante de sangue que tem ali e acaba meio que inativando a veia. Inativando a veia, exatamente. E aí ela acaba sendo absorvida pelo organismo. Pelo organismo. Eu já ouvi falar Você bloqueia a veia? Você causa a injeção da espuma na veia, ela causa uma lesão endotelial e uma fibrose secundária. Sim. Então, em pacientes, principalmente pacientes que têm maiores limitações ou que não têm veias tão dilatadas, varizes tão grandes, tão calibrosas, ou que têm uma limitação por questões de serem pacientes mais idosos ou algumas comorbidades que a gente prefere não levar um procedimento mais invasivo, a gente tem essa disponibilidade de fazer esse tipo de tratamento no consultório. Então a gente funciona, faz a emulsificação, como o doutor Ariomar falou, da medicação com ar, então a gente transforma aquilo numa espuma densa, porque essa espuma ela ocupa uma área maior e ela tem uma maior eficácia na lesão endotelial. Essa espuma ela causa uma lesão endotelial, um processo inflamatório e uma consequente fibrose. Então o objetivo do tratamento das varizes é eliminar aqueles vasos que estão doentes, as varizes e as veias safenas e tudo que a gente identifica como vasos mais calibrosos? Isso, são vasos doentes. Então o objetivo é eliminar eles da circulação para que o sangue passe pelos vasos que não têm doença, pelos vasos que estão normais. Então antigamente a gente só tinha a técnica cirúrgica, que era abrir, cortar e tirar esse vaso. Então a gente eliminava o vaso da circulação, retirando o vaso. Hoje a gente tem algumas técnicas, né, que a gente possibilita de fazer esse tratamento de uma forma menos invasiva. Quando a gente tem esses vasos que não são tão calibrosos, a gente faz com a espuma e isso muitas vezes a gente consegue fazer até no consultório, sem necessidade de internamento nem repouso do paciente. Eu já ouvi, continuando o assunto, eu já ouvi falar em alguns líquidos glicerinados, eu acho que substitui essa espuma. Mas eu também já ouvi falar que esses líquidos, você coloca, às vezes os vasinhos somem, mas voltam a aparecer novamente, porque ele não inativa tão bem quanto a espuma, ou tem essa diferença na parte estética, quando a pessoa quer tirar os microvasos da pele, como é que é? Ele está falando de glicose, né? É a base de glicerina, né? A gente tem a glicose, tinha até um tempo era mais utilizado, hoje menos o etamolim. Então a gente tinha isso, normalmente aí a esclerolíquida, para vasos de menor calibre, que são o que a gente chama de telangiectasias e até as reticulares, que são vasos a menos de 1 milímetro de diâmetro. Então, aí a glicose hipertônica ou até a associação da glicose com o polidocanol numa concentração menor, né, de polidocanol, normalmente a 0,4, elas na forma líquida, e a gente já não tem a necessidade de transformar esse líquido em espuma, a gente consegue fazer o tratamento desses vasinhos de menor calibre, que não são varizes, porque o que a gente sempre explica, aqueles vasinhos mais avermelhados, mais arroxeados, né, são comumente chamados de vasinhos, que são as telangiectasias. As varizes são aqueles vasos de maior calibre que causam relevo, que saltam a pele. Então a gente sempre faz essa diferenciação, porque o tratamento deles também vai variar entre um e outro. Entendi. Mas aí depois, quando você faz a cirurgia, você falou que vocês removem, né? Mas nesse caso aqui, o próprio corpo absorve o... Isso, ele causa uma fibrose e esse vaso vai ser reabsorvido. Ele vai ficar apenas uma fibrose. Ele não vai ter mais
passagem de sangue nesse vaso. Então ele vai estar eliminado da circulação e o sangue vai passar pelos vasos que estão saudáveis. E como fazer para não surgir novas varizes? Porque assim, né, eu acho que minha avó já operou umas 2, 3 vezes de varizes. Isso no final da vida começa a pesar, né? Porque realmente falta vias aí pro sangue percorrer. Tem como evitar, né? Se a pessoa já tem uma tendência, né? Existe alguma coisa, alguma suplementação, além de cuidados, né? Não ficar muito tempo em pé, essa coisa toda. Existe alguma coisa que pode prevenir? Existe a prevenção, sempre tem, né? Aí, igual eu falo para meus pacientes, eu falo assim, olha, varizes é uma doença crônica. Então, varizes é igual você comprar uma casa e comprou a casa, reformou a casa. De 2 em 2 anos ou anualmente, você vai ter que reformar aquela casa, pintar aquela casa. É a mesma coisa do paciente com varizes. Ele fez um procedimento aqui, daqui 1 ano, 2 anos, é porque tem paciente que vem, faz e depois de 10 anos ele aparece de novo, pior ou do mesmo jeito. Então, assim, tem que dar manutenção, igual a gente fala, tem que vir no, igual o Vinícius falou, vir no vascular anualmente, porque assim, quando você faz a escleroterapia ou até a glicose no lugar que você aplicou, não vai ter mais, mas pode aparecer em outros lugares, porque é uma coisa crônica. Então não tem cura, mas você tem que dar sempre a manutenção. Entendi. Muito bem, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que agora está na hora aí, né? Do próximo compromisso. O convite tá para você voltar, viu, doutor? Obrigado. Temos ainda outras coisas para a gente poder discutir. Pode deixar que eu vou Conte voltar. com a gente, tá bom? Eu que agradeço pela presença aqui, viu? Meu compromisso é com minha filha, eu tenho que pegar minha filha ali, porque... Mas obrigado. Isso é prioridade, com certeza. Obrigado, doutor. Obrigado. E aí nós vamos continuar aqui então com o Dr. Vinícius Guerra. Conseguimos aqui fechar aqui um pouco de um ciclo falando de varizes, né? De varizes. E lipedema, doutor? Assim, não se falava muito, né, de lipedema, né, antigamente, assim. Pelo menos eu não lembro de... E agora parece que aonde você olha, você teve uma postagem sobre lipedema, tome isso porque é bom para lipedema, o chazinho do... A gente realmente, é uma doença que ela entrou até no CID, né, recentemente, né, que é a Codificação Internacional de Doenças. Então, é uma doença que ela já é relatada desde 1940, o primeiro diagnóstico. Então, não é uma doença, digamos, recente, até porque as doenças normalmente não surgiram. A gente que ainda não identificava elas. Né? Mas a gente tem realmente um boom, né, de informações e de diagnósticos e de muita coisa sobre lipedema. Muita coisa positiva, a ciência tem avançado com novas medicações, entendido cada vez melhor a doença, e novas metodologias de tratamento para trazer cada vez mais qualidade de vida, mas ainda é importante, como é uma questão que está em alta, que está na mídia, é importante a gente ter critérios e entender que muitas vezes o que se comenta, o que a gente vê em rede social, o que a gente vê em qualquer lugar, muitas vezes não é a verdade, né? Muitas vezes não é aquilo, não existe um chazinho milagroso, não existe uma coisa que você vai fazer e curar o lipedema da noite para o dia. Então é importante a gente ter a noção de procurar sempre um especialista qualificado para que acompanhe isso da melhor forma possível e que a paciente realmente tenha um bom... Doutor, então o lipedema também é angiologista? A gente também faz. O lipedema, ele é uma doença... Importante a gente conceituar, né? O que é o lipedema? O que é o lipedema? O lipedema é um acúmulo desproporcional de gordura no corpo. O lipedema, ele acomete basicamente mulheres. Então é raro, praticamente inexistente o diagnóstico dele em homens. E aí a gente tem um acúmulo desproporcional de gordura e que essa gordura ela passa a ter um caráter inflamatório crônico. E esse caráter inflamatório crônico vai fazendo com que haja cada vez mais acúmulo nesses locais. A maior parte é nas pernas, tá? Então essa gordura vai cada vez mais se acumulando nas pernas, causando um processo inflamatório crônico e aí gerando as consequências disso. A gente tem basicamente 3 picos de exacerbação dessa doença ou de início da percepção pela paciente, que coincidem com as alterações e os picos hormonais. Então, normalmente na puberdade, essa paciente ou ela tem uma exacerbação, ou ela tem um início da manifestação. Muito cedo, então.
pode começar já na puberdade. Ela já ter um agravamento, uma manifestação clínica desse lipedema. Outro estágio período hormonal, que são durante as gestações. Então, a gente tem períodos de exacerbação também por conta dessa questão hormonal durante o período gestacional. E o terceiro período, que é durante a menopausa. Então, são 3 marcadores na fase da mulher que a gente percebe muito o desencadear, né? O início da manifestação ou um agravamento. Doutor, só para diferenciar, então assim, já que é um acúmulo de gordura, mas nós sabemos também que existe a celulite, que ela começa com um acúmulo de gordura. Qual é o diagnóstico diferencial? Então, o que a gente pode falar para os nossos ouvintes aqui? A diferença para que também não dê medo, né? Já estou com lipedema, já comecei. Aí, ó, o doutor falou ontem, eu já estou com lipedema. Então, qual é essa? É só uma celulite. E é só uma celulite de leve. Qual é essa diferença e como chamar a atenção para realmente procurar o especialista no caso da... Sim, isso é muito importante, uma boa pergunta. E a gente tem 3 coisas que a gente precisa diferenciar bem: a celulite do lipedema e a obesidade. Porque muitas vezes a gente vai ter pacientes que são obesos e não necessariamente o obeso ele tem lipedema, mas muitas vezes o lipedema está associado com a obesidade. Então, no padrão, para ficar claro, né, para os ouvintes, na obesidade, quando a gente tem uma perda de peso, a gente tem uma perda de peso global. Então, se é um paciente que só tem obesidade e não tem um quadro de lipedema, quando ela emagrece, ela tem uma perda de gordura da parte de tronco, de membros superiores e também dos membros inferiores. Quando a gente tem o lipedema, a gente tem uma paciente que ela emagrece no tronco, mas as pernas permanecem desproporcionais. Então é aquela paciente que muitas vezes ela tem dificuldade de achar uma roupa. Sim. Porque a medida da perna é uma e a medida da cintura é outra. Que apesar dela emagrecer, ela continua com esse acúmulo desproporcional. Já tem estatísticas, doutor, de lipedema? A literatura ainda é um pouco pobre com relação a isso, tá? Uhum. Mas a gente já fala em torno de 5 a 10% da população. Só que o diagnóstico ainda é muito... E a causa, já, assim, você falou que tem as fases, né? Uhum. Então, isso provavelmente tem a ver com hormônio? Tem a ver com hormônio. A gente, assim como nas varizes, a gente não tem uma causa específica, um fator etiológico bem explícito. Então, assim, a gente tem a obesidade, a questão hormonal, a questão genética, tudo isso são influentes. E com relação à celulite, né, como a gente tinha comentado também, a celulite, muitos autores já advogam que a celulite seja um estágio pré-lipedema, que essa paciente ela tem uma maior tendência de desenvolver lipedema caso ela já tenha celulite, mas não precisa criar pânico na população de que toda paciente que tem lipedema nem toda celulite vai virar lipedema, mas é importante ficar atento. E o que diferencia? A celulite normalmente não causa dor. Então, o lipedema, por ser um depósito de gordura que está inflamado, ele tem uma sensibilidade maior ao toque, então é uma perna que é constantemente dolorosa. Então, pacientes que têm dificuldade ao toque, tanto com parceiro quanto com filhos, têm dificuldade nisso. Uma fragilidade capilar, então surgem hematomas e equimoses com a maior facilidade. Então, a paciente, muitas vezes, ela nem percebe, ela nem lembra que bateu. Teve uma paciente que entrou no consultório e falou assim: doutor, tem horas que eu fico com medo de o pessoal achar que meu marido está me batendo, porque eu fico toda roxa e eu não lembro nem que eu encostei em nada. Então, isso é uma característica muito importante. A desproporção, como a gente falou, o acúmulo maior de gorduras nos locais que a gente tem lipedema, e a maior parte do lipedema é característico dos membros inferiores. Então, são essas as características que diferenciam da celulite. E essa questão da retenção de líquido, aquela questão que a pessoa aperta o dedão ou na perna ou no pé e ele demora de voltar ao estado normal de retenção de líquido, é mais um lipedema do que a celulite pode causar. Né? Isso. No lipedema a gente tem uma característica desse processo inflamatório mais crônico que a gente vai ter nesse edema associado, que a gente aperta a pele e fica aquele buraquinho, né, ali característico do inchaço. Mas uma coisa importante é que a gente também tem o linfedema, que é uma alteração dos vasos linfáticos. Então, assim, a circulação, de forma geral, da gente, ela é dividida entre artérias, veias e vasos linfáticos. Então, a gente tem o linfedema. E aí, a diferenciação que a gente faz entre o linfedema e o lipedema
é que o linfedema normalmente ele acomete um dos membros. Unilateral. Muitas vezes ele é unilateral e o lipedema são os dois membros. E quando a gente tem o acometimento do linfedema, que é dos vasos linfáticos, a gente tem o acometimento do pé. Então a gente tem um pé que também tem inchaço. No lipedema ele poupa o pé. Então é um acúmulo de gordura com todas as consequências quando tem inchaço, equimose, mas que não acomete o pé. O pé ele é preservado. Pronto, eu tava, lógico que para vir no podcast com um esfera desse, a gente não pode vir despreparado, tem que estudar até 1h da manhã, 2, né? E eu estava estudando um pouquinho sobre lipedema, sobre varizes e tal, e eu ouvi dizer que quando aparece unilateral, é uma coisa de chamar mais atenção do paciente para procurar urgentemente o médico do que quando é lateral, dividido certinho, porque quando é unilateral é uma coisa mais grave, digamos assim. Porque ele explicou aí, né? Porque já não é só lipedema, né? Porque pode ser uma trombose, por exemplo. Exatamente. Aí, algumas situações chamam a atenção e aí que a gente precisa buscar um vascular e um atendimento de uma forma mais precoce. Então são situações potencialmente graves. E aí a gente tem um inchaço que surge de forma súbita, né? Um edema de forma súbita em um dos membros e que esse membro passa a ter dor, uma dor súbita e que vai aumentando, ou que ele passa a ter alteração de coloração, um membro que vai ficando mais avermelhado ou mais arroxeado, e essa dor progressiva. Então isso tudo a gente tem que afastar casos graves, que aí a gente tem a trombose, tanto a trombose arterial quanto a trombose venosa. Popularmente, quando a gente fala de trombose, a gente fala da trombose nas veias, mas a gente pode também ter a oclusão das artérias por trombos e que tem uma estomatologia. Não vai ter, quando a gente tem um acometimento arterial, a gente não tem um inchaço, mas a gente tem a dor, a cianose, que é o arroxeamento desse membro, e são quadros potencialmente graves que podem levar à perda, né, até a amputação do membro se não for tratado a tempo. Então, o alerta fica para inchaço de forma súbita, dor de forte intensidade também de forma súbita e alterações na coloração. Então, o membro que ficou avermelhado de forma súbita ou que passou a ficar arroxeado, né, com cianose, como a gente diz. Então, esse quadro ele deve procurar de forma mais precoce possível um atendimento médico. Muito interessante. E o que tem hoje assim de tratamento para lipedema? Como é que normaliza? Isso é uma questão que a gente tem tido um avanço dia a dia, né? Mas a gente ainda tem o lipedema, como ele não tem um fator específico causal, a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, a gente falou aqui da questão dos processos inflamatórios, doença inflamatória intestinal, Crohn. O lipedema ele também é uma doença de um estrado inflamatório. E aí a gente precisa entender todos os aspectos que estão envolvidos com ele e como é que a gente pode tratar isso. Então, a gente tem tanto uma parte dietética, evitando carboidratos simples, enlatados, embutidos, que vão ter cada vez açúcares refinados. Então, uma dieta mais restrita, um déficit calórico inicialmente, não precisa ser uma dieta extremamente restritiva, mas uma dieta que tenha um déficit calórico, uma dieta que tenha uma restrição de carboidratos e que se evite industrializados, embutidos, certamente vai ser a melhor opção para esse tipo de paciente. Associado a isso, uma atividade física. E aí a gente sabe que pacientes com lipedema e com sobrepeso muitas vezes vão ter limitações a algum tipo de atividade. Então a gente sugere sempre atividades físicas que não tenham tanto impacto, uma hidroginástica, um pilates, mas essa paciente ela precisa começar a se movimentar e ela precisa estimular o ganho de massa magra. Eu vou pegar uma carona aí só para deixar bem claro também que às vezes a farmácia de manipulação ela pode estar apoiando, né, em suplementação para o tratamento não só de lipedema como de varizes. A farmácia de manipulação ela faz formas personalizadas. Isso traz também vamos dizer assim, uma alternativa para o paciente que procura um angiologista ou cirurgião vascular para que ele tome um medicamento para tratar a varize dela ou lipedema, mas que ela também entre com a suplementação que apoia para que não volte ou para que ela mude a qualidade de vida.
Porque aí vem a suplementação, vem o nutricionista, vem o educador físico, aí vai ter que entrar uma galera aí para cuidar dessa pessoa, né? É porque quando a gente aqui na farmácia, na Natfarma, ela trata, né, doenças como todo. Mas quando se fala de prevenção, isso é farmácia de manipulação, sabe? A gente tem muita coisa para conseguir, né, gerenciar esse processo inflamatório que existe e que está trazendo tantas doenças, né? Então a gente consegue perceber realmente uma gama de doenças. Parece que todas elas começam numa fonte, né, ali de realmente essa inflamação crônica que, infelizmente, os dias modernos têm causado, né? Dermatite, vai para psoríase, artrite reumatoide, aí doenças intestinais. Parece que todas elas vêm nascendo e aí pega uma predisposição genética que a pessoa já tem, né? E é aonde vai. Nisso daí, a parte medicamentosa do lipedema, a gente realmente tem uma grande necessidade disso. A gente não tem, digamos, na indústria farmacêutica de forma geral, um medicamento que seja, esse daqui é o específico para o tratamento do lipedema. O carro-chefe. Isso. Um que a gente pega emprestado, mas que muitas vezes a gente faz na manipulação, é a diosmina com a esperidina. Mas aí a gente tem necessidade de diversas suplementações que a gente não tem, basicamente, de farmácia, de indústria farmacêutica. E aí vem a questão da manipulação, como você falou, porque a gente precisa de suplementação de vitamina C, de vitamina D, a gente precisa de cúrcuma, então tem uma série de magnésio. Então, assim, são série de estratégias que a gente lança a mão medicações que atuam nessa questão do controle do processo inflamatório, que muitas vezes a gente só tem acesso realmente na manipulação. Doutor, e às vezes por causa da circulação, o tratamento também tópico, ele auxilia essas pomadas que o pessoal, que às vezes os doutores prescrevem, também auxilia de uma forma de fora para dentro? Como é que... Sim, a gente tem algumas medicações que tem apresentação tópica, a própria que causam uma vasoconstricção, né? Diminui a permeabilidade e causam tanto um alívio dos sintomas, diminui essa sensação de peso, essa sensação de dor, de cansaço, que são características presentes tanto na doença das varizes quanto no lipedema. Muito bom. Doutor, eu estou aqui coçando para fazer uma pergunta para o doutor, porque o doutor também é cirurgião, né? Sim. E aí, como cirurgião, imagino que não pega só quando vai ter que tratar uma variz, algo, como se falou, às vezes amputar. Deve também, às vezes, chamar vocês quando tem alguma emergência, urgência, algum acidente, algo mais grave, né? Chama um angiologista, não chama? Chama sim. Me conta pra gente, assim, o que já aconteceu, que você já viu, assim, que foi mais surpreendente de cirurgia que você já teve que fazer e deu certo, que, né? O que chega pra gente, assim, da forma de emergência, são os traumas vasculares, que a gente chama, né? Então, assim, a gente tem uma incidência disso daí, tanto por acidente automobilístico, quanto por acidente, agressão, né? Por arma branca ou arma de fogo. Então, muitas vezes a gente tem lesões por arma branca ou arma de fogo que tiveram lesão vascular e que, basicamente, a lesão arterial ela é muito grave, porque ela interrompe o suprimento de sangue. E um membro, por exemplo, se a gente tem uma lesão na coxa, dali para baixo a gente não vai ter a passagem de sangue. Então, a gente já teve que fazer cirurgias que a gente teve que identificar onde foi que aconteceu aquele trauma, né? E aí a gente tem que reconstruir esse vaso, porque esse vaso ele foi seccionado por completo. Então, como a gente sabe, um membro sem suporte sanguíneo ele vai passar a morrer. Então, a forma de evitar, a gente tem que reconstruir esse vaso para que a gente consiga manter a perfusão do membro e salvar esse membro, né? É um membro que chega em risco, em grave risco de amputar, né? De acontecer uma isquemia que é irreversível e ele precisar ser... E é isso a olho nu mesmo? Na hora que abre, que você vai vendo quais são as veias e artérias que foram rompidas. Isso. É isso. Doutor, eu tive um caso na família de um gato que arranhou uma varize de um tio meu. Um caso da família de um gato? Um gato arranhou a varize de um tio e ele começou a sangrar. E esse vaso não parava de sangrar assim. Ele fez atadura, fez curativo, passou uns 15 ou 20 dias, até ele falou assim, se você não for no angiologista, ele não vai curar esse negócio. Esses vasos são mais
são mais frágeis, mais difíceis de recuperar? De onde era o VAR? Na perna, na panturrilha. A gente tem, por isso que a gente fala que a gente tem sempre, orienta sempre a prevenção e o cuidado precoce, porque quanto maior as varizes e mais superficiais elas são, a gente tem um risco de complicação desse tipo. É um sangramento que muitas vezes assusta, principalmente o paciente que não está muito acostumado, realmente é um volume de sangue, uma coisa que causa um susto, mas o que a gente orienta realmente é a compressão. Normalmente não são sangramentos que causam maiores consequências ou risco à vida, apesar de assustar. Então a gente orienta que a gente comprima aquele local, a gente faça um chumaço com uma gaze ou com um algodão, pressione aquele local e faça uma atadura apertada naquele membro, para que aquilo, né, a gente consiga uma hemostasia naquele local. Doutor, e quando você faz a cirurgia, né, como é que funciona esse reconstruir? Fala, não vai reconstruir. Existem materiais já hoje aí na medicina que substitui, que dê? Ou realmente é cortar de um outro lugar e substituir as principais? Como funciona? Boa pergunta. Quando a gente tem a lesão das artérias, que a gente, na maioria das vezes, né, a gente precisa reconstruir, se a lesão ela não foi tão grande e a gente consegue unir as duas pontas da artéria lesionada, a gente une. Então, se foi uma questão que quando a gente começou a cirurgia e aí a gente está no passo de reconstruir, a gente consegue chegar com essas duas pontas da artéria do vaso lesionado e eles conseguem se encontrar, a gente faz a sutura e une. E ela tem elasticidade para isso? Tem. Muitas vezes a gente vai dissecando, vai liberando esse vaso e se não foi uma lesão muito extensa, a gente consegue reunir, a gente consegue fazer o que a gente chama de uma anastomose boca a boca. Unir as duas pontas dos vasos como ele estava antes. E a suturação não é como carne, né? Que você faz ponto, né? Como é que funciona isso? A gente sutura com ponto. Com ponto mesmo. Bem delicado. Bem delicado. É um fiozinho que é bem delicado. Tem que ter uma lente lá que aumenta 1000 vezes. É uma agulha, um fio bem fino para que a gente não tenha lesão nas paredes do vaso. Quando não é possível, quando a gente tem um vaso que a lesão foi muito extensa ou que a gente não consegue aproximar essas duas pontas lesadas, a gente precisa interpor alguma estrutura. Quando a gente não... A preferência sempre é porque a gente faça isso com veia, se a gente tiver disponibilidade. Então, muitas vezes a gente tira a safena, que a gente comumente fala, né? A população conhece muito a safena pela ponte de safena, que é uma cirurgia cardíaca. Então, na ponte de safena a gente retira a safena da perna, o cirurgião cardíaco retira da perna para substituir uma artéria do coração que estava ocluída, que estava doente, né? Quando a gente tem um trauma vascular, a gente pode lançar mão disso. A gente pode pegar a safena e substituir ela, interpor ela entre as duas pontas. Então a gente tem um enxerto ali, unindo as duas pontas, a gente tem uma ponte de safena, só que na perna, no braço, em algum local, como a gente tem a ponte de safena no coração, quando é questão cardíaca. Quando a gente não tem disponibilidade, porque o paciente não tem uma veia de calibre adequado, e aí a gente pode ter uma artéria que é muito mais calibrosa do que a safena, ou do que outra veia que possa ser utilizada, aí a gente tem próteses. Então a gente tem materiais, são próteses de Dacron, como o PTFE, que são materiais que fazem as vezes das artérias, dos vasos, que tem uma membrana interna que permite que o sangue flua nela sem causar nenhuma coagulação. E aí, nesses casos que a gente não tem disponibilidade de interpor uma veia, a gente usa as próteses. Tem prótese, então? Tem prótese. E em alguns casos, quando a gente já tem tecnologias que a gente consegue tratar, depender do caso, porém do vascular. Mas a prótese é feita do quê? A prótese de PTFE, um polímero plástico. Polímero plástico. Que no interior tem uma característica de não deixar o sangue passar e coagular. Isso. Que onde ele toca, ele coagula. Aí ela tem um material diferente. Onde o sangue toca, ele coagula. Mas se você pega sangue e você deixa ele em qualquer local, quando você vai tirar sangue ou qualquer coisa, se ele fica muito tempo dentro de uma seringa, ele vai coagular. E essa prótese ela tem características que ela permite... sem componente químico, desse tratamento do similar ao endotélio, né, a parede interna dos vasos, para que ele flua sem vir a coagular. Muito bem, doutor. Eu acho que a gente teve um papo muito rico aqui, né? A gente fez uma viagem, né,
Saímos de varizes e fomos pro Microvaso. pra tiro. Gato, mulher. O doutor faz cirurgia lá no hospital de base, né? É chamado meia-noite lá, o pessoal toma uns tiros, né? Umas facadas, né? Acontece. O pessoal tava ouvindo o Pablo aí. Muito bom. Doutor, muito obrigado pela sua presença, foi muito positiva. Queremos ter outros papos. E hoje a gente teve bastante aprendizado, né, pessoal? A gente viu que, primeiramente, precisa acompanhar os sintomas, né? Então, às vezes, se está com recorrência de sintomas de perna pesada, queimação, é preciso procurar um angiologista, porque isso pode ser sinal, realmente, de algo mais grave, que está começando a aparecer varizes. E quanto antes buscar ajuda, né, melhor é o tratamento. Vimos também que tratamento de varizes é algo que precisa de manutenção. Então, todo ano, procure seu angiologista. Não adianta fazer a cirurgia e depois só aparece daqui a 10 anos, quando apareceu novas varizes, né? Precisa de uma manutenção. Uma dica saudável que a gente viu é ativar as bombas das pernas. Então, trabalhe sentado. A cada 1 hora, aí levanta, né? Dá uma caminhada. Ou fazer exercício mesmo, né? Movimentação de panturrilha para estimular essas bombas. Obesidade, né? É um mal que a gente viu aqui para várias doenças, inclusive para varizes. Falou que faz pressão, né, doutor? Isso. Pressão, eu perdi o nome. Aumenta a pressão abdominal e dificulta o retorno venoso, né? É isso aí. Em relação aos lipedemas, nós temos que monitorar desde o início, para no início já poder começar a tratar essa inflamação crônica do organismo, monitorar quando tiver ali alguma gordura que talvez já está parecendo algo desproporcional, para não deixar crescer, né? Porque realmente é algo que pode se desequilibrar e aí vai dar mais trabalho para a gente tratar. Então foram dicas de saúde muito boas dadas aqui por Dr. Ariomar Rocha e Dr. Vinícius Guerra. Esse foi mais um Receita de Saúde na Nat Pharma. Muito obrigado e não esqueça de dar o like aí, se inscreva no nosso canal para receber mais informações importantes.